você é aquele tipo de pessoa que gosta de histórias sobrenaturais, cheias de sensualidade e ação, Sombras da Meia-Noite foi feito pra você. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você gostar desse vídeo aqui, não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente na divulgação. Sombras da Meia-Noite foi escrito pela Lara Adrian e ele faz parte de uma série de livros chamada Midnight Breed. Esse livro aqui, ele é o livro 7 da série. Ele é o 7º livro de uma série composta por 9 livros. E eu ganhei esse livro aqui de presente e eu não tinha a mínima ideia de que ele fazia parte de uma série de livros. Eu não fazia ideia de que antes dele tinham mais 6 livros que precisavam ser lidos. Porém, todavia, entretanto, eu comecei a fazer a leitura do livro e eu senti que o fato dele ser, né, o 7º livro de uma série de livros não atrapalhou a minha leitura, sabe? Pelo que eu pesquisei dessa série aqui, cada livro vai contar a história de um casal diferente, então eu acho que eles podem ser lidos separadamente, você não precisa fazer a leitura na ordem, sabe? Eu nunca li nenhum livro da série, eu só tenho esse livro aqui em casa, eu fiz a leitura dele e isso não atrapalhou, sabe? O fato de eu não ter lido os livros anteriores não prejudicou a minha leitura, eu consegui entender o que estava acontecendo aqui tranquilamente. Então, ao meu ponto de vista, vocês podem fazer a leitura da série separadamente. Então, se você curtir, né, a história desse livro aqui, se você assistir essa resenha e tiver interesse em fazer a leitura desse livro, você não precisa comprar os outros 6 livros para ler ele, sabe? Você consegue fazer a leitura do livro de uma forma bem tranquila. E é isso. Como eu falei pra vocês, aqui nesse livro a gente vai ter uma história sobrenatural. Esse livro aqui, ele é um livro sobre vampiros. E uma coisa bem legal sobre essa história é que ela, além de focar nessa questão do romance, ele foca muito nessa questão da raça dos vampiros. A autora, ela se aprofundou bastante na história dos vampiros, como eles se comportam, como que é a convivência deles, as leis que eles têm ali, sabe, no universo deles ali. Então, assim, a autora, ela focou bastante no romance, mas ela soube equilibrar muito bem a questão dos vampiros e ela contou toda essa história dos vampiros, os inimigos deles, como eles foram criados, sabe? Toda a história deles é muito bem narrada. E isso, eu achei isso bem interessante. Além disso, a gente tem aqui uma história mais madura. Quando você pensa em um livro de romance sobre vampiros, a gente meio que pensa, né, naqueles romances sobrenaturais que tem uma pegada mais adolescente. E nessa série aqui não. Nessa série a gente tem personagens maduros, né? Temos personagens adultos. É um lado diferente dos vampiros que a gente tá acostumado a ver em alguns livros, sabe? É um universo diferente. A raça é diferente, sabe? É muito legal. A história desse livro aqui vai se passar no Alasca e a nossa protagonista se chama Alexandra, ou Alex. A Alex, ela é uma piloto de avião, ela faz entregas em vilarejos ali do Alasca que são meio que isolados e que não tem acesso a comida, a combustível, esse tipo de coisa. Então a Alex, ela usa o avião dela para ir até esses lugares e entregar comida, combustível. Ela tem uma cachorra muito incrível chamada Luna, que sempre tá com ela nessas viagens. Eu achei muito legal eles colocarem um animal de estimação ali, sabe? Eu gosto quando quando os personagens têm animais de estimação na história. Eu acho que dá um encanto a mais pro livro, sabe? E numa dessas entregas que a Alex vai estar fazendo, ela vai chegar ali, né, em um local onde a gente tem uma família, a família Tom. E ela vai acabar se deparando com uma cena de crime, né? Ela vai encontrar ali várias pessoas mortas ali na neve, vários cadáveres. Ela vai encontrar uma família toda morta. E fica muito visível que o que matou essa família não é humano. Essas pessoas, elas foram assassinadas de uma forma muito brutal. E isso vai acabar mexendo muito com a Alex, porque ela conhecia aquelas pessoas ali. Então, ver aquelas pessoas mortas de uma forma tão brutal e tão cruel vai chocar muito ela, e isso vai fazer com que ela lembre do passado dela, porque a gente vai ter ali, né, a Alex tendo um segredo envolvendo o passado dela, um segredo que foi um trauma que ela passou. Então, assim, é bem interessante esse lado também do passado da Alex, a maneira como o passado dela é apresentado pra gente ali na história, sabe? E do outro lado da história, a gente vai ter o Cade. O Cade, ele é um vampiro que vive em Boston e ele serve a Ordem, né? Ele trabalha pra Ordem. A Ordem, ela é composta por um grupo de vampiros que são vistos ali como guerreiros, né?
O Cade, ele faz parte desse grupo. E aqui nesse universo, né, de vampiros que a autora criou, a gente vai ter os renegados. Os renegados, eles são vampiros que foram dominados pela sede de sangue e são vampiros que são conhecidos ali por cometer chacinas muito grandes, sabe? Eles são assassinos, eles matam as pessoas sem pensar, porque eles só pensam ali mesmo na sede de sangue deles e eles querem cada vez matar mais e mais pessoas. E o pessoal da Ordem, né, o Cade e todos os guerreiros ali, eles são responsáveis por combater esses renegados. Então, os renegados ali, eles são meio que os vilões da história, digamos assim. De início, pelo menos, né? Aí, conforme a história vai se desenrolando, a gente vai ter ali alguns outros vilões que vão chegando ali no livro. Mas, de início, né, os grandes vilões ali são os renegados. E o Cade, ele luta contra esses renegados. E quando o pessoal da Ordem descobre sobre essa chacina lá no Alasca, né, eles enviam o Cade pra lá, para ver o que está acontecendo e para investigar, né, os assassinatos, para saber se foi obra de um renegado aquilo ali ou não. Chegando lá, o Cade, ele vai conhecer a Alex. Os dois, eles vão ter uma ligação muito intensa, que vai além da atração física, sabe? Eu não quero falar muito para não dar spoiler para vocês, mas os dois, eles vão ter uma ligação ali. E é óbvio que nem tudo vai ser o que parece, né? É óbvio que o Cade, ele vai chegar lá achando que ele vai combater um renegado que tá assassinando pessoas e ele acha que ele vai cumprir a missão dele e voltar para Boston, mas as coisas vão sair do controle. É óbvio que muita coisa vai acontecer, novos vilões vão acabar aparecendo ali na história. A gente vai ter também os problemas envolvendo o passado do Cade, já que o Cade vivia no Alasca, ali também com a família dele. Então a gente tem toda essa questão dos problemas familiares que ele vai acabar enfrentando ali. E a premissa do livro é basicamente essa. A gente vai ter o Cade e a Alex se envolvendo, né? A gente tem esses assassinatos que estão acontecendo ali nesse vilarejo ali no Alasca. Temos o Cade tentando lutar contra isso, a Alex tentando lidar com o passado dela. Enfim, a premissa é basicamente essa. Não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler para vocês. Como eu já falei para vocês, eu acho que o que mais me agradou nesse livro é o fato da autora ter equilibrado muito bem essa questão dos vampiros e essa questão da sensualidade da história. Normalmente, quando você pega um livro, né, um romance sobrenatural para ler, você percebe que os atores, eles focam muito nessa questão do sexo e eles deixam, né, o plano de fundo da história um pouco de lado. E aqui não. A Lara, ela equilibrou muito bem os dois aspectos ali da história. Isso foi incrível. Eu gostei muito da forma como ela trabalhou o vilão aqui da história. A forma como os vampiros foram criados aqui é uma coisa muito interessante. É diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Aquela coisa de, oh meu Deus, fui mordida por um vampiro e vou me transformar. A gente não tem isso aqui. Então isso é bem legal. Além disso, ela abordou muito também essa questão da amizade e do companheirismo entre duas pessoas, entre o Cade e a Alex. E também essa questão da amizade, do companheirismo entre o Cade e os colegas dele da Ordem, né? Os outros guerreiros. E a gente tem também, a Alex também tem uma melhor amiga ali. E a amizade das duas também é bem trabalhada. Então é bem interessante. Inclusive, eu acho que o próximo livro da série é focado na história da amiga da Alex, se eu não me engano. Se você gosta de um romance sensual com uma pegada sobrenatural, mas que vai além do hot, né? Que não seja só focado nas cenas de sexo, esse livro aqui, ele foi feito pra você. Ele tem um plano de fundo muito bem estruturado com relação aos vampiros. Ele tem um plano de fundo muito bem estruturado com relação a toda a história dos vampiros. Inclusive, as cenas, né? As cenas mais sensuais, elas começam a acontecer aqui mais da metade do livro pra frente, sabe? De início, a gente só tem mesmo essa questão da raça e tudo sendo apresentado ali pra gente, a história dos personagens e a história dos vampiros em si. Eu tô muito ansiosa pra ler os outros livros da série. Inclusive, né, alguns dos personagens dos outros livros aparecem aqui nessa história. Os amigos do Cade, né, nós temos alguns livros focados nas histórias deles, então tô bem curiosa para conhecer as histórias deles, porque aqui no livro, quando eles aparecem, né, os guerreiros, colegas do Cade ali da Ordem, eles são muito legais, então eu já simpatizei com vários deles. E eu fiquei bem curiosa para conhecer a história deles e das parceiras deles, enfim. E se vocês quiserem que eu faça resenha, né, dos próximos livros, comenta aqui embaixo que eu posso ir comprando os livros, e aí conforme eu for comprando e eu for lendo, eu vou resenhando eles pra vocês. Enfim, gente, é isso. Me aguardem, porque em breve eu tô de volta fazendo resenha dos outros livros da série pra vocês. Se vocês já leram todos os livros dessa série aqui, me conta aqui nos comentários qual
qual é o seu livro favorito, qual é o seu casal favorito, né? Mas não me dê spoilers, por favor. Se você tiver interesse em fazer a leitura de Sombras da Meia-Noite, os links para a compra do livro vão estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo e no comentário fixado também. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanhe nas redes sociais que estão todas aqui embaixo no box de informações. Um big beijo e até o próximo vídeo.